Por favor, abra sua Bíblia comigo. Abra a Escritura Sagrada no capítulo 5 do Evangelho de Mateus. Hoje vocês terão uma breve pausa na série expositiva em Eclesiastes, que eu imagino que esteja sendo uma bênção. Mas nós vamos hoje ao Sermão do Monte. Este que foi o maior sermão da história, pregado pelo maior pregador que já existiu, que foi o Senhor Jesus Cristo. Capítulo 5 de Mateus, do verso 21 ao verso 26. Me permita fazer como eu tenho o costume de fazer na congregação que eu pastoreio. Eu vou ler o texto, depois vou introduzir e fazer a elucidação, tá bom? Vou fazer um pouco diferente de como vocês estão acostumados. Acompanhe com atenção, com reverência, porque esta é a palavra do Senhor Jesus Cristo, que é o teu Salvador. Vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados: não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Mas eu lhes digo que qualquer que se irar contra seu irmão estará sujeito a julgamento. Também qualquer que disser a seu irmão raca será levado ao tribunal. E qualquer que disser louco corre o risco de ir para o fogo do inferno. Portanto, se você estiver apresentando sua oferta diante do altar e ali se lembrar que seu irmão tem algo contra você, deixe sua oferta ali diante do altar e vá primeiro reconciliar-se com seu irmão. Depois volte e apresente a sua oferta. Entre em acordo depressa com seu adversário que pretende levá-lo ao tribunal. Faça isso enquanto ainda estiver com ele a caminho, pois caso contrário, ele poderá entregá-lo ao juiz e o juiz ao guarda, e você poderá ser jogado na prisão. Eu lhe garanto que você não sairá de lá enquanto não pagar o último centavo. Amém. Amém. Vamos orar mais uma vez. Deus bendito, eu rogo neste momento a iluminação, a bênção da parte do Teu Espírito sobre mim que prego, sobre os meus irmãos que escutam, ó Deus. Deus, por favor, faz dos nossos corações um terreno fértil para receber a semente do Teu Evangelho. Abençoa-nos, sê conosco, ó Deus. Edifica a Tua igreja neste momento, no nome de Jesus e para a glória dEle. Amém e amém. A cada hora, 52 pessoas são vítimas de homicídio no mundo. Você sabia disso? Só em 2023, o nosso país foi o líder absoluto em números de homicídios absolutos em todo o globo terrestre, sendo responsável por cerca de 10% de todos os assassinatos que aconteceram ao redor do mundo. Não é pouca coisa. Esses dados da ONU são de fato assustadores, irmãos. Ainda mais se nós levarmos em conta o fato de que no princípio a morte não tinha lugar no Éden. Mas desde a queda, desde Caim até os dias de hoje, o derramamento de sangue tem sido parte da rotina deste mundo manchado pelo pecado. É por isso, meus irmãos, que o 6º mandamento do Decálogo, não matarás, é tão importante para nós hoje também. Isso porque neste mandamento, Deus proíbe e condena o ato perverso do homicídio. Mas a pergunta é: será que assassinato é somente aquele que cometemos com as nossas mãos? Nesta porção do Sermão do Monte, meus queridos, Jesus reserva um espaço para nos mostrar que o assassinato tem uma origem ainda mais profunda do que nós imaginamos. Me permita atualizá-lo ou contextualizá-lo a respeito do que se passa neste sermão. O seu tema principal é o reino dos céus. E Jesus está aqui, basicamente, no início do sermão, ensinando aos seus discípulos e aos demais que o ouviam sobre qual é o caráter e o estilo de vida daqueles que foram salvos
e agora pertencem a esse rei. E uma tática comum, irmãos, usada pelos adversários de Cristo naquela época, para minar seu ministério, era considerá-lo um novo mestre, com um ensino totalmente diferente da lei e dos profetas. Mas Jesus, nos versos 17 a 20 deste sermão, ele já contrariou essa ideia, quando afirmou que não veio revogar, mas cumprir o Antigo Testamento. E é exatamente por isso que a partir daqui, o Senhor se propõe a expor o verdadeiro sentido da lei de Deus. E aí talvez você se pergunte, mas João, por que verdadeiro sentido? Porque naquele tempo, irmãos, as tradições dos escribas e fariseus, ou seja, as suas interpretações acerca do que a lei e o Antigo Testamento ensinavam, foram misturadas à própria lei de Deus e colocadas no mesmo patamar de autoridade que a Escritura. Consequentemente, o povo não sabia mais distinguir entre o que era o texto real da lei e o que era a tradição, a interpretação das autoridades religiosas. Por isso, Jesus se propõe a expor a lei e a libertá-la das distorções e tradições incorretas dos homens. E ele começa a fazer isso pelo 6º mandamento. E há uma coisa muito interessante, meus irmãos, em todos os mandamentos que Jesus vai expor a partir daqui, é que se nós desejamos exceder a justiça dos escribas e fariseus, é preciso obedecer não só à letra da lei, mas ao espírito da lei, ao coração da lei. E é o que ele começa a mostrar a partir do 6º mandamento. Segundo Jesus, o mandamento não só nos obriga a ter as mãos limpas de sangue, mas nos ensina que se desejamos obedecê-lo, é preciso ter uma atitude correta de coração para com o próximo. Sendo assim, meus irmãos, na manhã de hoje eu os convido a meditar comigo no seguinte tema: a verdadeira obediência ao 6º mandamento. A verdadeira obediência ao 6º mandamento. A pergunta é: como então os discípulos do reino dos céus obedecem sinceramente e de verdade este mandamento da lei de Deus? Nessa porção breve que nós temos na manhã de hoje, Jesus Cristo nos aponta 2 pontos fundamentais para a nossa compreensão e para a nossa obediência deste mandamento. E eu quero partir para o primeiro deles com vocês. Nos versos 21 a 22, se queremos obedecer realmente o 6º mandamento, precisamos entender que a ira é a raiz do assassinato. A ira é a raiz do assassinato. Olhe mais uma vez comigo, por favor, o verso número 21. Jesus disse: vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados: não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Em uma primeira leitura, uma leitura rápida, nos parece que Jesus está simplesmente citando o 6º mandamento do Decálogo e acrescentando uma ameaça de julgamento que existia na lei de Moisés contra o assassinato. Mas para nossa surpresa, irmãos, não é isso que Jesus está fazendo. E como é que eu posso estar tão certo disso? Pela expressão inicial usada por ele. Se você é um leitor do Evangelho, você já se deu conta de que sempre que Jesus vai citar as Escrituras, ele diz: está escrito. Enquanto aqui, ele se refere ao que fora dito por alguém em determinado tempo. Sendo assim, queridos, nós devemos entender a expressão: ouvistes que foi dito aos antigos, que é como está na revista atualizada, ou vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados, como aquilo que foi ensinado ao longo do tempo pelos mestres judeus. Ou seja, os judeus receberam uma forma de ensino que eles acreditavam ser a lei de Deus, mas não era de fato. Portanto, tenha em mente isso. Jesus não está simplesmente se referindo a textos próprios da Escritura, mas à tradição dos escribas e fariseus. E o que essa tradição ensinava, irmãos? Que a obediência ao 6º mandamento se resume a manter as mãos limpas de sangue, a não consumar o homicídio,
Ou seja, a obediência era tratada numa ótica ou num aspecto puramente formal, externo. Mas será mesmo que essa era a real intenção do mandamento? Eis o que Jesus Cristo diz no verso de número 22. Mas eu lhes digo que qualquer um que se irar contra seu irmão estará sujeito a julgamento. Também qualquer que disser a seu irmão raca será levado ao tribunal, e qualquer que disser louco corre o risco de ir para o fogo do inferno. Em contraste com, vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados, Jesus diz: eu porém vos digo, mas eu lhes digo, com toda a autoridade, irmãos. Jesus assume para si a posição de intérprete da lei, porque uma vez que Ele é o verbo, a palavra, Ele é tanto o autor das Escrituras, como Ele é o intérprete das Escrituras. Ele é maior do que Moisés, e Ele é maior do que Elias e os profetas. Por isso, se alguém ali tinha verdadeira autoridade para explicar o que Moisés havia ensinado, esse alguém era Cristo Jesus. E o que Jesus ensina sobre o sexto mandamento, irmãos? Ele não fica na superfície, na letra da lei, mas ele se aprofunda ao ponto de chegar na sua intenção mais profunda, ou no espírito da lei. Segundo ele, a obediência ao mandamento não se dá no aspecto apenas externo, formal. Não basta não só derramar o sangue, mas está proibida toda e qualquer ira pecaminosa. Isso porque a ira pecaminosa, irmãos, a má disposição de coração contra o semelhante, é em sua natureza homicídio. É homicídio praticado no coração. Nós precisamos ter em mente que a lei não só obriga os atos, o comportamento, mas ela exige também conformidade de coração. É por isso que não só os atos, mas toda a palavra, todo desejo, todo sentimento, todo pensamento que visa ou intenciona a destruição de alguém é passível de julgamento e de condenação. Jesus não fica na letra, irmãos. Ele vai ao espírito. Ele vai ao princípio do homicídio, que é a ira, o coração do homicídio, que é a amargura e o ódio no coração. Diante disso, me permita fazer algumas observações importantes ainda sobre esta parte do texto. A revista atualizada, que é a versão que eu costumo usar para expor a Escritura, lá na minha congregação, ela traz entre colchetes a seguinte expressão: sem motivo. Se você olhar a sua Bíblia na Nova Versão Internacional, você vai perceber que ao fim, os tradutores ou editores da Bíblia, eles trouxeram uma notinha de rodapé, dizendo que alguns manuscritos acrescentam sem motivo. E a questão é muito provável, irmãos, que essa expressão foi adicionada depois em alguns manuscritos, com o intuito de suavizar, tornar talvez mais doce a declaração de Jesus. Mas uma coisa é certa, sua intenção era apresentar seus discípulos ao rigor do mandamento. Em segundo lugar, eu quero chamar a sua atenção para as formas que a ira assume. Quando Jesus menciona insulto, ele usa a expressão raca, que representa um xingamento comum na sua época à capacidade mental de alguém. Seria o equivalente a nós chamarmos alguém hoje de burro, de estúpido. Quando usa tolo, ele está pensando em uma zombaria ou escárnio ao caráter de alguém. Seria o equivalente a chamar alguém nos nossos dias de canalha. Seja como for, a intenção com ambos é humilhar, desprezar, esvaziar o próximo de sua dignidade. E para cada pecado, Jesus menciona uma consequência aqui no texto: julgamento, julgamento do tribunal, que é uma referência ao sinédrio judaico, a suprema corte do judaísmo na época, e por fim, o fogo do inferno. Seu propósito, irmãos, não é ensinar que existe uma progressão ou gradação entre as penas e castigos, mas basicamente alertar seus ouvintes que o julgamento e o juiz a ser temido de fato é Deus, de quem não se pode esconder a ira do coração e que lança pecadores não arrependidos no inferno.
Eis o ponto de Jesus, irmãos. O homicídio nasce na ira difamatória contra o próximo. Antes de ser praticado com as próprias mãos, ele é consumado no coração. E por causa disso, Deus reserva, irmãos, o castigo eterno para todo aquele que não se arrepende deste pecado. Sem arrependimento, ambos, tanto o que mancha suas mãos de sangue, como aquele que mata no coração com palavras de amargura e ódio, ambos são condenados e enquadrados na lei de Deus como homicidas. E a pergunta é, irmãos, quem de nós não é culpado desse pecado? Depois das palavras de Jesus, uma vez que nós entendemos a intenção mais profunda do mandamento, quem de nós não é culpado desse pecado? É óbvio, queridos, que existe uma grande diferença entre o homicídio literal, o que tira a vida de fato do próximo, e aquele que odeia alguém. Mas a questão é, ambos são parte da mesma doença moral e espiritual. Tenhamos como exemplo o primeiro assassinato da história, Gênesis capítulo 4. O texto é muito claro em dizer que depois de ter sua oferta recusada por Deus, Caim irou-se sobremaneira. Então, antes de matar seu irmão com as próprias mãos, ele já o havia assassinado no coração. Isso porque, meus irmãos, nós não podemos separar o sentimento do ato. Ambos estão profundamente ligados. Então, a ira é o princípio do assassinato, sim. E segundo Jesus, se nutrimos no íntimo raiva pecaminosa, temos o coração de um assassino. Diante disso, talvez alguém poderia se perguntar, mas então irar-se é sempre pecado? E nós sabemos que não, irmãos. Não é por acaso que o apóstolo Paulo deu uma ordem em Efésios capítulo 4, verso 26, irai-vos e não pequeis. É possível sim, irar-se de uma forma piedosa, santa, justa, e o exemplo de Jesus Cristo está aí para nos provar isso. Por exemplo, no Evangelho de João, você sabe bem dessa porção do texto, nós vemos um Jesus enfurecido, com um chicote de corda nas mãos, expulsando os mercadores e cambistas no templo. Você acha que ele estava paz e amor ali? Estava não, irmão. Ele estava quebrando tudo, estava irado, mas não pecou. Em outra ocasião, ou em várias ocasiões ao longo dos evangelhos, nós encontramos Jesus Cristo irado diante da dureza de coração, da hipocrisia dos fariseus. Mas o ponto é, a ira de Jesus tinha sempre como alvo a injustiça e o pecado. O seu ego nunca estava envolvido. E é aqui, justamente onde está a diferença entre a ira santa de Cristo e a nossa ira pecaminosa. Porque o nosso ego está sempre envolvido. É o nosso ego ferido, meus irmãos, que move a ira. É a busca pelos nossos próprios interesses. Enquanto Jesus se irava contra o pecado, nós costumamos nos irar contra quem nos ofende ou viola os nossos direitos. E convenhamos, infelizmente, é assim em todos os relacionamentos da nossa vida. Dentro de casa, marido e mulher se excedem por vezes. Acabam levantando a voz um contra o outro. E passam o dia fervendo de raiva contra o cônjuge. Pais, por vezes, acabam também se excedendo em ira e disciplinando seus filhos de uma forma equivocada. E esses pais irados acabam provocando os seus filhos a ira. Irmãos dentro de casa, por vezes, a temperatura esquenta, o clima pega fogo e os insultos são distribuídos aos montes, irmãos. Você sabe o que aconteceu? A paz no lar foi destruída porque houve homicídio no coração. Na igreja também acontece. Ovelhas se indignam com pastores e líderes
Porque estas julgam que eles não estão atendendo aos interesses da igreja, aos seus próprios interesses. Pelo contrário, também, pastores e líderes se indignam com ovelhas por razões diversas. E irmãos acabam entrando em pé de guerra por conta de cargos, ministérios e prestígio dentro da igreja. E por razões diversas, irmãos. Um cristão assassina a reputação do outro, julgando estar fazendo o que é certo. Quem de nós não é culpado desses pecados? Eu poderia citar muitos outros exemplos. O chefe ignorante no seu trabalho que testa sua paciência. Talvez aquele irmão ou colega com quem você tem algumas divergências políticas e em outras áreas. Aquela tentação no trânsito de insultar aquele cara que corta você. Aquele vizinho abençoado que no dia do seu descanso ele liga aquele paredão e você... Nessas, irmãos, e em muitas outras situações, nós fervemos de raiva. Nós enchemos o coração de hostilidade contra o próximo e o homicídio acontece. Sabe quando você chega ao ponto de dizer, que vontade de matar fulano? Eu sei que vocês já disseram, viu? Eu também já disse. Que vontade de matar fulano. Sabe o que aconteceu, meu querido? Nós já matamos. Você já matou. Só que aqui, ó, aqui dentro, às escondidas. Mas eis a questão, Deus vê. Deus sabe. A ira pecaminosa não pode ser ocultada dos olhos de Deus. E diante da sua lei, meus irmãos, nós somos enquadrados como homicidas. E se não há arrependimento, como diz o texto, o castigo de Deus está reservado para nós. Uma segunda lição do texto aqui. Embora todos nós cometamos esse pecado, cristãos são chamados a se despojar da ira pecaminosa. Não é à toa que o Novo Testamento está recheado de advertências nessa direção. Me permita ler alguma delas. Escrevendo aos Efésios, Paulo os exortou dizendo: longe de vós toda amargura, e cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Aos Colossenses ele disse: agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. E por fim, Tiago, meu irmão de Jesus Cristo, nos advertiu assim: todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para irar-se, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Todos esses textos, irmãos, estão ensinando que a ira perversa, a ira pecaminosa não deve fazer parte da vida daquele que nasceu de novo. É por isso, irmãos, que não faz o menor sentido tentar justificar a sua raiva, a sua amargura, o seu ódio, dizendo: eu sou assim mesmo. É o meu temperamento assim, eu sou colérico, eu não consigo me conter. Meu querido, ser iracundo, explosivo, intratável, desequilibrado, é marca da velha natureza. Mas se você está em Cristo, se você é nova criatura, habitado pelo Espírito de Cristo, você pode e deve se despojar da ira pecaminosa. Sabe por quê? Porque em Cristo Jesus nós não somos mais escravos do pecado. Não somos mais escravos da ira também. Então você pode, meu irmão, você deve. Porque o Espírito nos abençoa com autocontrole, mansidão, paciência, gentileza e sabedoria nas palavras. É por causa disso que nós, maridos, devemos ter autocontrole e cuidado nas palavras que usamos com nossas esposas. Nós, pais cristãos, nós precisamos ser moderados, pacientes com os nossos filhos e não nos excedermos pecaminosamente quando o pecado acontecer. Filhos, honrem os seus pais. Tem que as crianças todas saíram, né? Mas precisamos reforçar isso, irmãos. Honrem os seus pais no Senhor. E pensando no contexto da igreja, meus irmãos, sejamos sábios e pacientes para tratar os conflitos do nosso meio. Irmãos, não vamos nos acomodar com a inimizade. Vamos tratá-la e ministrar o Evangelho aos conflitos que existirem no nosso meio.
Em momentos críticos, eu sei que como eu, você vai se sentir tentado à ira. Você vai se sentir ao ponto de explodir. O que fazemos neste momento é tão simples. Nós corremos à presença de Deus em oração, rogando-lhe um coração manso e humilde como o de Cristo. E se vamos nos irar, meus irmãos, ouça bem isso. Se você vai se irar, pegue a sua ira com todas as suas forças e a direcione para o mal. A direcione para a injustiça. A direcione contra o pecado. Não a direcione contra a sua esposa, contra a sua família, contra os seus irmãos na fé. Façamos como Cristo. A direcionemos na direção do mal, da injustiça e do pecado. Sejamos conhecidos não por um coração irado, mas por um espírito paciente e manso. Amém? Estamos meditando no tema verdadeira obediência ao 6º mandamento. Primeiro, nós precisamos entender: a ira é a raiz do assassinato. Em segundo e último lugar, Jesus nos recomenda aqui a busca urgente pela reconciliação. A busca urgente pela reconciliação. Rapaz, impressão minha, tá calor aqui, gente. Rapaz, esse aqui é o canto mais quente que tem aqui, viu? Mas tá bom. Irmãos, o Catecismo Maior de Westminster, que é inclusive um documento que eu recomendo que todo cristão presbiteriano, vocês precisam conhecer os padrões doutrinários da igreja da qual vocês são membros. E se você tem a intenção de um dia estudar mais a fundo os 10 mandamentos, o Catecismo Maior vai ser de grande ajuda para você. Na pergunta 99, ele diz: que regras devem ser observadas para a boa compreensão dos 10 mandamentos? E um dos princípios muito importantes que ele nos dá é o seguinte, preste atenção, que onde um dever é prescrito, o pecado contrário é proibido. E onde um pecado é proibido, o dever contrário é prescrito. Vamos aplicar este princípio ao texto que estamos estudando. Se Jesus, por um lado, proíbe, além do assassinato de fato, a ira pecaminosa, qual é o dever positivo do mandamento? É exatamente o que ele trata do verso 23 em diante. É a busca urgente pela reconciliação. Olhe comigo para a primeira ilustração usada por Jesus Cristo para ensinar esse princípio. Ele diz nos versos 23 a 24: portanto, se você estiver apresentando sua oferta diante do altar, e ali se lembrar de que seu irmão tem algo contra você, deixe a sua oferta ali diante do altar, e vá primeiro reconciliar-se com seu irmão. Depois, volte e apresente a sua oferta. Aqui Jesus tem em mente uma pessoa que vai ao templo para prestar culto a Deus e oferece uma oferta de sacrifício no altar. Mas enquanto ele está cumprindo os seus deveres religiosos, ele se recorda que pecou contra seu irmão. Qual é a recomendação de Jesus? Ir urgentemente, imediatamente, reconciliar-se com seu irmão, para depois oferecer a oferta de sacrifício a Deus. E aí você se pergunta, mas por que Jesus exorta a usar uma medida tão drástica então? Porque não fazê-lo, irmãos, é acompanhar os escribas e fariseus em sua hipocrisia. Porque se você lê os evangelhos também, você sabe, esses homens eram os profissionais da fé. Eles ofereciam todos os dízimos e ofertas prescritas na lei. Eram conhecedores como ninguém da Escritura Sagrada. Mas tudo isso com o coração cheio de ódio, de rancor, de amargura e de hostilidade. Não adianta nada, meus irmãos, Jesus está dizendo, será aplicado no culto, enquanto no coração você está vivendo em hostilidade. Porque como sabemos bem, Deus tem mais prazer na obediência à sua palavra do que em holocaustos e sacrifícios. E é preciso reforçar o seguinte aspecto, irmãos. Os atos de culto, eles nunca podem ser separados do coração do adorador. Os atos e o coração precisam estar em harmonia. Mas ainda assim, Jesus não está ensinando que uma pessoa que tem um problema com seu irmão, ela está impedida de adorar
até que resolva este problema. Mas o ensino dele é que dificilmente este adorador vai oferecer um culto sincero a Deus enquanto a reconciliação não for uma prioridade no seu coração. E aí nós seguimos então para a segunda ilustração, versos 25 a 26, disse assim o Senhor Jesus: entre em acordo depressa com seu adversário, que pretende levá-lo ao tribunal. Faça isso enquanto ainda estiver com ele a caminho, pois caso contrário, ele poderá entregá-lo ao juiz, e o juiz ao guarda, e você poderá ser jogado na prisão. Eu lhe garanto que você não sairá de lá enquanto não pagar o último centavo. Essa segunda ilustração de Cristo tem um caráter um pouco mais jurídico. Tanto no seu tempo como em séculos mais recentes, existia uma espécie de prisão para devedores. As pessoas que eram incapazes de pagar a quantia devida ficariam reclusas ali até que sua dívida fosse sanada inteiramente. Usando esses termos, Jesus está exortando os seus discípulos para que resolvam as suas desavenças enquanto há tempo. Porque conforme já ficou claro pelas suas palavras, irmãos, Jesus não quer despertar preocupação no coração dos discípulos simplesmente com relação a um juízo, a um julgamento terrenos, mas sim com um juízo final de Deus. Ou seja, essa é uma exortação clara quanto à urgência da reconciliação. Ele está dizendo, toda desavença e inimizade precisam ser colocadas de lado. O tempo para a reconciliação é o agora, porque o juízo está às portas. Pois se não o fizerem, no dia do juízo, é o seu coração, cheio de hostilidade e de raiva, que vai testemunhar contra nós. Então, o sexto mandamento, ele exige tanto uma disposição de coração piedosa para com o próximo, como a busca urgente pela reconciliação. O que podemos aprender mais aqui com Jesus, em termos de aplicação prática para nós, irmãos? A primeira lição deste ponto é que todo cristão deve buscar com prontidão a reconciliação. Todo cristão deve buscar com prontidão a reconciliação. De certa forma, irmãos, Jesus está reforçando aqui algo que ele já pregou no Sermão do Monte. Ele já pronunciou uma bênção sobre os pacificadores. Quem são esses, irmãos? Basicamente, são aqueles que se dedicam para pôr um fim na hostilidade que existe tanto entre Deus e os homens, por meio do Evangelho, mas também que se esforçam para resolver e sanar os conflitos que existem no nosso meio. E qual é a bênção que Cristo pronuncia sobre eles? Eles serão chamados filhos de Deus. Irmãos, se nós somos filhos do Deus da paz, se nós fomos salvos pelo príncipe da paz, nós vamos nos empenhar na obra da pacificação também. E note que por 3 vezes nos versos finais, Jesus descreve a outra parte do conflito como irmão. Isso significa que os ensinamentos de Jesus são principalmente voltados para a resolução dos conflitos em nosso meio, do povo de Deus. E uma vez que sabemos disso, como devemos buscar a reconciliação? E um princípio claro e muito importante é que eu e você, meu irmão, nós devemos tomar a iniciativa pela reconciliação. Seja você a parte ofendida ou a parte ofensora. Sejamos honestos, não é o que costuma acontecer, não é mesmo? Por causa do nosso orgulho, nós adiamos o máximo possível. Nós esperamos que as pessoas venham se arrastando até nós. Nós não tomamos iniciativa alguma, porque sempre julgamos estar com a razão na briga ou no conflito. Ou ainda, nós queremos que os outros resolvam os problemas para nós. Por exemplo, no capítulo 18 de Mateus, Jesus recomenda que depois da tentativa de reconciliação, que a tentativa fracassar, o que é que nós fazemos? Nós solicitamos que a igreja, que a liderança da igreja intervenha, para então tentar mediar o conflito. Mas o que é que acontece, irmãos? Nós costumamos bater no gabinete do pastor.
esperando que Ele tenha a solução do problema, ou ainda que Ele diga que nós temos a razão. Mas nós não mexemos um dedo na direção das pessoas antes. Nós não tomamos a iniciativa. Sabendo disso, meus queridos, você e eu precisamos nos empenhar na obra da pacificação. Em todos os aspectos da vida, você teve uma discussão feia com a sua esposa, com seu marido, não fique esperando ele ou ela, tome a iniciativa, restabeleça a paz no seu casamento. Os seus filhos pecaram, pais, é nossa responsabilidade tomar a iniciativa para restaurar os nossos filhos e pôr um fim na hostilidade que existe na nossa casa. Um irmão em Cristo feriu você, ou você foi ferido por ele. Isso se aplica a todos nós aqui, irmãos. Vamos parar de tentar justificar nossa raiva. Vamos parar de tentar encontrar justificativas para a amargura que alimentamos no coração. Você se lembra do Evangelho? Você se lembra que você era hostil contra Deus? Você se lembra que nós pecamos contra Ele, por isso não somos merecedores de nenhum dos seus benefícios. E o que diz o Evangelho? Deus tomou iniciativa para a nossa salvação. Então quem somos nós, irmãos, para reter o perdão dos nossos irmãos? Se éramos muito mais hostis e piores diante de Deus, e Ele ainda assim não reteu a sua graça, por quê, irmãos? Nós estamos retendo o perdão contra aqueles que nos feriram e pecaram contra nós. Se nós queremos obedecer o 6º mandamento, irmãos, nós precisamos seguir nessa direção. Pastores e presbíteros, nós não podemos ser indiferentes, nós não podemos ser parciais, coniventes aos conflitos no meio da igreja. É óbvio que precisamos ser pacientes, graciosos com os pecadores feridos que vêm até nós, mas nós não podemos nunca lhes dar a impressão que é possível ser um cristão vivendo em inimizade e em guerra com outros cristãos. Isso não é possível. Não podemos ser coniventes com isso. Nós precisamos exortar a igreja na obra da pacificação, encorajar a igreja na obra da pacificação. Cristãos não vivem em guerra uns com os outros. Uma segunda lição, irmãos, nós precisamos nos reconciliar uns com os outros para prestarmos um culto sincero a Deus. É o que Jesus basicamente ensina na sua primeira ilustração. E é muito provável que ele tinha em mente os escribas e fariseus. No capítulo 23 de Mateus, Jesus deu um sermão bem carinhoso nessas autoridades religiosas de seu tempo. E basicamente ele sempre começava assim: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas. E por que Jesus se dirige dessa maneira, irmãos? Porque, como eu disse, eles eram os profissionais. Eles eram o pedigree do judaísmo, versados nas escrituras, na teologia do Antigo Testamento, assíduos no culto, dizimistas fiéis, praticantes da lei, mas no coração, ódio, amargura, rancor, ressentimento, raiva. Ou seja, o coração e os atos estavam completamente desalinhados. E enquanto eu estudava esse texto, irmãos, sondando antes o meu coração, antes de fazer qualquer tipo de exortação ou pergunta à igreja, eu me perguntava: será que eu sou tão diferente assim de um fariseu? Será que nós estamos tão distantes assim, irmãos, dos escribas e fariseus? Porque quem de nós nunca cultuou a Deus com o coração indisposto e enfurecido com o irmão? Por causa de conflitos de interesses com relação a ministérios, cargos na igreja, prestígio, muitas vezes irmãos tornam-se rivais. Relacionamentos chegam ao fim na igreja. E pessoas que antes trocavam juras de amor tornam-se inimigos declarados. E aí um assassina a reputação do outro. Muitas vezes famílias chegam até aqui para cultuar a Deus com o coração pesado, porque imediatamente antes de chegar até aqui, talvez no carro, um conflito aconteceu. E muitas vezes é como chegamos até aqui, irmãos, com o coração pesado, enfurecido, indisposto.
E no domingo nós estamos todos aqui, como se nada tivesse acontecido. E nós participamos da mesa do Senhor, irmãos, que é o sacramento que celebra a união, a nossa união em Cristo e a nossa união como igreja, como corpo de Cristo. Mas a verdade é que, enquanto celebramos o sacramento da união, nós estamos divididos. Isso é muito grave, irmãos. Isso é muito grave. E nós não podemos, de modo algum, nos acomodar com essa situação. Portanto, se nós desejamos oferecer um culto agradável a Deus, nós começamos nos reconciliando com os nossos irmãos. Antes de vir para cá, o clima esquentou, meu querido. Não venha cultuar brigado, não. Se reconcilie. Há alguém aqui que o feriu, que pecou contra você. Procure-o, para que a paz seja selada mais uma vez. Nós não podemos nos acomodar com a inimizade e os conflitos no nosso meio. Isso contraria o Evangelho. Isso contraria abertamente aquilo que nós cremos. A nossa prática cristã não pode ser assim. E disso eu vou à última aplicação. Nós precisamos nos arrepender profundamente, irmãos. Todos nós. Nos arrepender profundamente. Assim como a reconciliação é urgente, o arrependimento também é urgente. Quem dera, queridos, Caim tivesse dado ouvidos à ordem ou à exortação que Deus deu pouco antes dele matar Abel. Ele disse: se você fizer o bem, não será aceito, mas se não o fizer, saiba que o pecado o ameaça a porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Meu querido, sabe qual é o problema do pecado da ira? Todos os outros pecados, obviamente, eles também funcionam dessa maneira. Mas me permita falar sobre o pecado da ira. Sabe o que vai acontecer se você não dominá-lo? Ele vai conquistar seu coração. Ele vai endurecê-lo ao ponto de lhe despir de toda a sua sensibilidade, de toda a graça que há no seu coração. Você vai se tornar intratável, irritadiço. E esse pecado pode chegar ao ponto de endurecê-lo, que nem mesmo o Evangelho pode dar conta. Você vai chegar ao ponto do endurecimento sobre o qual o autor aos Hebreus fala. É por isso que é tão importante. Mantenha seu coração protegido da ira. Porque, como disse o puritano John Owen, se você ceder 1 centímetro ao pecado, ele vai conquistar 1 quilômetro. E é o que vai acontecer com o pecado da ira. Por isso eu lhe digo, tenhamos cuidado, irmãos. Nas suas primeiras aparições, vamos fazer o possível para esmagá-la. Não vamos viver na carne, vamos viver no Espírito, porque o apóstolo Paulo disse: pois se crucificarmos a carne e as suas paixões, e andarmos e vivermos no Espírito, irmãos, aí sim, nós estaremos vivendo para a glória de Deus. Não nos acomodemos em nossa ira. Vamos nos arrepender. Sonde o coração. E se você tiver do que se arrepender neste ponto, eu acredito que todos nós temos, vamos fazê-lo. Porque lembre-se, Deus é rigoroso com todo e qualquer pecado. E no dia do juízo, se nós não nos arrependermos, o nosso coração hostil vai testemunhar contra nós. Que mensagem dura, irmãos, da parte de Jesus. E depois de sua exortação, a única resposta honesta da nossa parte é dizer: nós somos todos homicidas. A lei de Deus nos enquadra e nos condena como homicidas. E diante do tribunal de Deus nós merecemos ser julgados e castigados, queridos. A pergunta é: onde há esperança para pecadores como nós? Onde pecadores com um coração cheio de amargura e ira podem achar esperança ao coração? E todos nós sabemos onde a esperança está. A esperança está no Evangelho. Sabe por quê? Porque o Evangelho diz: o Deus Santo manchou as suas mãos com o sangue de seu Filho, para que eu e vocês fôssemos perdoados. Na cruz do Calvário, o teu Salvador, meu irmão, mesmo sendo justo, puro,
Ele esteve no meio de 2 ladrões. E a Bíblia diz que ele não respondeu aos insultos. Ele foi como o cordeiro levado ao matadouro com a sua boca fechada. Ele não retribuiu os insultos, antes ele disse: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Ele foi humilhado. Ele foi despido da sua dignidade, irmãos. Foi esmagado, porque a ira santa de Deus estava sobre ele naquele momento. Mas a sua morte salva homicidas como nós. Pela sua morte nós temos vida, e vida em abundância. Então, meu irmão, seu coração pode já ter sido um local onde a amargura e a ira e a raiva habitavam, mas o Evangelho de Jesus Cristo, o sangue bendito do Cordeiro, pode lavá-lo da amargura e fazê-lo à semelhança de Cristo. Então há esperança para nós. Apegue-se ao Cristo que morreu a nossa morte, e vamos viver a nossa vida para a glória dele por causa disso.